irmãs, que Deus abençoe vocês, os meus queridos ouvintes, uma bênção, uma saudação com todo o meu coração eu dou para todos vocês, que o Senhor esteja com cada um, inspirando vocês, iluminando vocês para que vocês possam receber a meditação, a reflexão que nós vamos ter hoje, porque tudo isso aqui é para aprender o caminho do Senhor, aprender como é que nós temos que agradar o nosso Deus e como temos que honrar Ele com a nossa vida, com os nossos atos, as nossas ações. Então hoje vamos honrar o Senhor e vamos ler em Tiago, na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 12 até o 18. Temos um título menor que chama Provas e Tentações. Hoje nós vamos falar e esclarecer o que são as provas e as tentações. Nós vamos ver isso aí. E no verso 12 fala, feliz o varão que suporta a tentação. Quando fala que feliz o varão, fala de homens e mulheres, porque não é só os homens que têm tentações, as mulheres também, os jovens. Então, fala aqui, feliz o varão que suporta a tentação, porque quando tiver resistido à prova, que é a mesma coisa que a tentação, então vamos perceber que a tentação e a prova são a mesma coisa. Aquela tentação, aquela prova que o diabo sempre coloca para homens e mulheres para fazer eles cair no pecado, para roubar as bênçãos deles, que Deus tem para eles, para destruir a vida espiritual deles. É isso que o inimigo faz. Mas aqui, quando fala feliz, o varão ou a mulher que resistem, que suportam a tentação, a prova, que não caem nela, fala que vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Também receber a coroa da vida significa receber bênçãos do Senhor. Que o Senhor fique feliz com o nosso bom jeito de viver. Que o Senhor fique feliz porque nós suportamos a tentação do inimigo e não desejamos cair nas armadilhas dele. Porque nós queremos agradar o Senhor, então Ele fica feliz também. E no meio de todas as coisas, o Senhor nos abençoa. E um dia, depois da nossa morte, vamos ter aquela coroa na vida eterna. Agradecemos o Senhor por causa disso. E fala aqui no verso 13 que ninguém diga quando for tentado, que não fale, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem Ele a ninguém tenta. Isso quer dizer que as provas, as dificuldades, as tribulações, o dia ruim, o dia mau, os momentos difíceis, as doenças, os acidentes, tudo aquilo de ruim que vier para a nossa vida, não vem diretamente de Deus. Não é Deus quem faz. É o diabo quem faz isso conosco. Mas é lógico, em alguns casos, Deus deixa o inimigo fazer aquelas coisas, permite ele. E em outros casos, Deus não permite o diabo fazer aquilo. É por causa disso que nós, quando oramos para o Senhor, sempre pedimos para Ele que Ele não permita que o diabo coloque na nossa frente tentações, provas, que Ele não deixe o diabo fazer maldades conosco, fazer acidentes ou doenças que o diabo queira nos destruir. Nós sempre oramos para o Senhor nos guardar, porque o diabo, o tentador, o inimigo, ele sempre quer nos machucar, ele quer nos colocar tentações. Os homens geralmente têm as tentações com as mulheres. Então, nós oramos para o Senhor e falamos, Senhor, nos guarda dessas tentações, daquelas provas, nos ajuda a passar, a enfrentar o inimigo para não cair em nenhuma das suas armadilhas.
É desse jeito que tem que ser as nossas orações e o nosso clamor para Deus. Porque quando não oramos nem pedimos para o Senhor para aquelas coisas, é por causa disso que o diabo destruiu muitas vidas espirituais. E é muito triste ouvir de muitos irmãos da igreja que depois deles estarem na igreja há muito tempo, eles caíram, por exemplo, na tentação, na prova do adultério. E do mesmo jeito, as mulheres em outros pecados também, outros tipos de pecados, porque faltou oração, faltou estar diante da presença do Senhor pedindo para Ele nos ajudar. Porque todos os dias e em todos os momentos o diabo quer ficar contra nós, colocando armadilhas diante de nós de um ou outro jeito. Então temos que estar preparados e sermos corajosos e nos esforçar. No verso 14, quando o apóstolo fala que não é Deus quem diretamente coloca para nós as provas, mas que na verdade é o inimigo, fala aqui no 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Então percebam que esses homens e mulheres que caem na armadilha da tentação, da prova, é porque elas não estavam firmes, eles não estavam firmes. Eles tinham dúvidas, eles tinham desânimo, eles não tinham aquele comprometimento de agradar o Senhor, aquela disposição completa do seu coração para honrar o Senhor. Eles tinham preguiça, cansaço, desânimo, vem a carne, o pecado, a vontade de pecar. Fala que é atraído e seduzido pela própria concupiscência, pelos seus próprios maus pensamentos, por ficar assistindo coisas que não tem que assistir, ficar cobiçando aquilo que não deve cobiçar. São essas as concupiscências da carne. A pessoa é atraída por aquilo que ela quer. Por exemplo, uma pessoa que tem um espírito de roubar, quer ficar roubando e gosta disso, e ela vem na igreja, se arrepende e pede perdão para Deus e parou de roubar, mas o diabo coloca a tentação de novo para ela e faz ela ter oportunidade, chances de roubar, e aquela pessoa começa a perceber e começa a pensar, olha só, eu poderia roubar isso aqui, poderia tirar isso aqui de alguém, isso aqui que eu tô vendo, porque ninguém tá olhando para mim, então acho que eu vou fazer, eu vou roubar. Isso aí significa que ele foi tentado pela sua própria concupiscência, porque aquela era a sua fraqueza. E o diabo sabia que ele era escravo daquilo. Então fala que o diabo vem e ele encosta na fraqueza de cada pessoa para atrair, seduzir ela, para a pessoa cair. Aquele que quer cair na fornicação é a mesma coisa. A pessoa se arrependeu, procura Deus, se afastou daqueles caminhos. Poderíamos também falar da dependência química, do vício de fumar cigarro, o vício de ficar assistindo pornô. Então a pessoa, ela se afasta para agradar a Deus, mas como a carne dela ainda tem algumas fraquezas, algumas tendências, ainda gosta, então o diabo pensa, eu vou atrair ele, vou seduzir ele para ele cair nessa armadilha, ele ofender a Deus e pecar ainda por cima. Então a pessoa acaba perdendo as bênçãos de Deus e ela recua na sua vida espiritual, ela volta atrás na sua vida espiritual ao invés de progredir e continuar indo em frente e chegar no lugar alto que Deus quer colocar ela acaba perdendo aquilo. Então temos que tomar muito cuidado com aquilo da concupiscência, porque são as fraquezas que a pessoa teve na sua vida, no seu corpo, e o diabo usa aquilo para fazer a pessoa cair na maldade. E no verso 15 fala, então a concupiscência, depois de haver concebido, quer dizer, quando a carne é tentada e ela começa a se mexer de novo, dá à luz o pecado. E é claro, porque a pessoa ela cai no pecado, ela volta atrás, recua e faz as mesmas coisas de novo. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Fala aqui dessa pessoa que ela volta e cai novamente no seu pecado, na sua fraqueza, qualquer que ela seja, porque ela se deixou seduzir e atrair, porque a carne dele enfraqueceu ele.
E é nisso que o apóstolo queria que nós fôssemos fortes, porque nós conseguimos ser fortes e falar não para a fraqueza da nossa carne. Conseguimos falar não para o pecado. E no verso 16 o apóstolo fala: meus amados irmãos, não erreis, não errem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, do alto, do nosso Deus, vem o que é bom, o que é justo, o que é reto, o que é bênção. Isso aí vem do nosso Deus, do Pai das luzes, diz aqui, em quem não há mudança nem períodos de sombra. Então, ele aqui confirma que o ruim vem do diabo, aquilo que é mal, aquilo que nos faz sofrer. Mas o que é bom, o que é justo, as bênçãos vêm do nosso Deus. Então, ninguém pode falar, Deus está me provando, Deus me deixou cair nessa tentação, nessa prova. Foi Deus quem fez isso. Claro que não, foi o diabo que encostou na sua fraqueza carnal e, por causa disso, ele coloca as armadilhas para você. No verso 18 fala que Deus, por seu desígnio, pela sua vontade, fez-nos nascer da palavra da verdade, do evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele fez com sua vontade para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Nós somos as primícias de suas criaturas. Quer dizer que quando nós ganhemos a vida eterna, quando fomos escolhidos como o corpo de Cristo e a igreja do Senhor, vamos ter as bênçãos do Senhor na eternidade, vamos ser as primícias dele, porque depois vamos desfrutar da presença do Senhor e da bênção do Senhor o restante das pessoas. Mas a sua igreja fala que são as primícias, eles são os primeiros que vão estar na presença do nosso Deus. Depois vai chegar o restante das pessoas. Por exemplo, na antiguidade, teve homens santos, homens justos, que foram salvos pela fé porque eles acreditaram em Deus. E eles não foram salvos pela lei de Moisés, mas pela fé deles, como Abraão, Jacó, Isaac, Noé, Abel, os patriarcas da antiguidade, todos eles estão com Deus porque eles ganharam aquela bênção pela fé que eles tiveram, pela fé do Evangelho. Mas o Senhor fala que nós, a igreja do Senhor Jesus, vamos ser as primícias dele. Nós que vamos ficar no primeiro lugar e depois eles também vão estar com Deus lá naquele lugar dele. Mas aqui o mais importante é que nós tomemos cuidado de não deixar o diabo nos tentar a nossa carne para nós não cairmos naqueles erros, naquelas faltas. Qualquer pecado, grande ou pequeno, como vocês quiserem chamar, é mal. Porque o diabo está ganhando de nós e nós temos todos os dias que triunfar, temos que vencer o inimigo. Que Deus abençoe todos, que Ele liberte e limpe todos vocês, que o Senhor faça vocês corajosos e fortes para que possa se cumprir aquilo que Ele falou, que o reino dos céus é para os valentes, para os corajosos. Vamos pedir para o Senhor nos fazer bem corajosos e que logo possamos resgatar aquela coroa da vida eterna. Agradecemos o nosso Deus e vamos orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias por habernos dado a conocer tus caminos, por este evangelio maravilloso que tú estás poniendo al frente de nosotros y que nosotros con tanta alegría y con nuestro corazón y nuestra alma llenos de seguridad, de esperanza hacia ti, estamos siguiendo este camino con tu ayuda. El triunfo lo tendremos también con tu ayuda, mi Señor, para que tú nos libertes y quites estas debilidades de nuestra carne, de nuestro cuerpo, nos hagas hombres y mujeres fuertes, valientes para el reino tuyo, para la honra y la gloria y la alabanza tuya, mi Señor. Padre bendito, también en este momento te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los que están enfermos, los que tienen enfermedades físicas y psíquicas, aquellos que son víctimas de las brujerías, de las hechicerías, de las maldiciones, aquellos niños también que sufren, que son atormentados por espíritus malos y también maltratados por sus familias,
que tú seas libertando, bendiciendo a cada uno, limpiando a cada uno. Escucha la oración de cada persona, porque cada persona tiene una necesidad, tiene una petición, tiene un anhelo o tiene un sufrimiento, y ellos te claman y te piden, Señor, misericordia. Escucha la oración, Señor, porque tú eres nuestro todo, eres nuestro médico divino y eres el todo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, Señor. La honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 116, que chama Poder Precisamos. Poder de Dios, poder necesitamos para vencer las huestes del maligno. Dará Jehová a su pueblo poder y así sana doctrina extender. Poder de Dios, poder necesitamos para vencer las huestes del maligno. Dará Jehová a su pueblo poder y así sana doctrina extender. Que a honra e a glória seja para o nosso Deus, que Deus abençoe vocês grandemente e cumpra para todos as suas petições e anseios. Até mais, Deus abençoe vocês, amo vocês no Senhor.